Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Seu Plano B no Digital. Esse aqui é o nosso sexto episódio, né? É isso aí, no total serão 8, mas não se preocupe que a gente está preparando mais novidades para vocês, tá? E nesse sexto episódio, então, nós íamos falar aqui com vocês sobre transição de carreira, o processo transformador. Então fica aqui com a gente que tem bastante insight, bastante história aí que a gente vai compartilhar com você. Legal, esperamos, né, que você esteja colocando o que a gente está trazendo para você em prática, porque a gente não tem dúvida de que isso vai ajudar você realmente a revolucionar a sua vida e a sua carreira. E aí, falando sobre essa questão, eu começo contando para vocês, a gente vai falar um pouco da nossa história, como é que foi para nós essa questão de carreira, como é que a gente fez para sair de onde a gente estava e começar nesse universo do empreendedor, né? Do empreendedorismo e depois como que a gente chegou no digital. Bom, no meu caso, eu trabalho na área de tecnologia, trabalhei na área de tecnologia durante muitos anos, mas eu fui migrando dentro da área de tecnologia para que eu pudesse descobrir aquilo que me fazia mais feliz. Então eu fui pulando para a área de infraestrutura, redes de computadores, design, depois eu fui para programação, depois eu fui para atendimento ao cliente e por fim ali, quando eu encerrei a minha carreira no universo corporativo, eu já era na consultoria e já estava no nível sênior da carreira. Então eu fui migrando dessa, digamos assim, pequenas transições eu fui fazendo para que eu pudesse descobrir aquilo que eu mais gostava, né? E aí, quando eu decidi sair da empresa que eu estava já há quase 10 anos, uma carreira extremamente estável, financeiramente bem, uma empresa que pagava participação nos lucros 2 vezes por ano, com todos os benefícios que você possa imaginar. A situação nessa empresa, que talvez seja uma das melhores empresas, para mim foi a melhor empresa que eu já trabalhei até hoje, porque eles são extremamente justos, assim, é um projeto ligado na área da justiça que faz realmente a diferença na vida das pessoas, e fazer parte daquele projeto durante muitos anos me dava muita realização, era um negócio que me deixava muito feliz. Mas no fundo, eu não estava construindo o meu sonho, né? No fundo, eu estava construindo o sonho de alguém. Eu estava, de certa maneira, limitada pelo que a gente já falou aqui em episódios passados, limitados a um salário. E quando a gente tem um salário, a gente tem um teto, né? E se a gente tem um teto, a gente limita. A gente não tem um crescimento exponencial. Está sempre ligado a um teto que é definido por alguém. Então, eu decidi sair dessa empresa e começar algo novo na minha vida, porque eu não queria, por exemplo, chegar aos meus 60 anos, eu estava com 30 anos na época, mas eu não queria chegar aos meus 60 anos e me arrepender de não ter tentado algo novo, né? A sorte é que nessa época que eu decidi sair, eu ainda não tinha comprado, talvez financiado uma casa, então não tinha tantos custos assim que me fizessem ter tanto medo de dar esse passo, né, de ir para o empreendedorismo. Então, eu tive a coragem, mas não foi fácil, foi muito difícil, porque você vem a vida inteira na crença da sua família de que você precisa ter um bom emprego, de que você precisa comprar uma casa, e de que passar 30 anos pagando um financiamento e vivendo dessa forma. E quando você quebra esse padrão, sim, eu sou a única pessoa que eu conheço, pelo menos nessa empresa que eu trabalhava, que teve essa atitude de fazer isso. Não estou dizendo que é certo, que é errado, mas para mim era certo, de tomar essa decisão. É óbvio que existem bônus e existe também o ônus disso, né? Existe o bom e existe o lado ruim dessa história também. Mas assim, o principal motivo que me fez tomar essa decisão de sair dessa empresa estável, teoricamente, financeiramente, que pagava muito bem, com participação no lucro e tal, foi justamente a possibilidade de assumir o protagonismo da minha vida. Eu não queria lá chegar depois e falar, putz, 60 anos, e aí, o que você construiu na sua vida? Eu trabalhei durante 30 anos numa empresa assim, assim, assado, eu fiz isso, isso e isso. Hoje é diferente. Hoje eu posso dizer assim, olha, eu trabalhei durante 10 anos numa empresa, fiz isso, isso e isso, ajudei a construir, mas rompi com
com esse status ali do trabalho e comecei a me dedicar para uma carreira empreendedora que fez com que a minha vida mudasse radicalmente. Porque tudo que eu aprendi nessa empresa e que me ajudou bastante ali, mas eu tive que recomeçar do zero. Eu tive que começar a aprender novos caminhos para que eu pudesse, né, me dedicar e ter novas fontes de renda. Porque imagina, você vem a vida inteira tendo só aquela fonte de renda e de repente no próximo mês você passa a não ter mais aquela fonte de renda. Então, assim, uma das coisas que a gente para hoje, olha para trás e fala, nossa, que coragem de fazer isso, né? De romper com essa fonte de renda estável que você recebia todo mês para que você pudesse começar algo novo do zero, sem tanta experiência naquilo que você ia fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu decidi sair dessa empresa porque eu tinha uma ideia do que eu queria fazer. Na verdade, eu tinha começado a estruturar um projeto, mas esse projeto estava bem no começo, e esse projeto nem foi à frente, na verdade, e eu acabei desistindo desse projeto e indo para novos caminhos. Então, essa questão dessa minha história, no momento que eu decidi fazer essa transição, foi justamente porque eu estava insatisfeito, não com a empresa, assim, mas insatisfeito com a vida que eu estava levando. E eu achava que eu poderia ir mais, que eu poderia construir mais. Porque assim, ganhava um salário legal? Ganhava. Mas tipo, não estava no caminho para a independência financeira e não estava no caminho, pior ainda, para a liberdade financeira. Porque eu estava limitado, lembra? No teto financeiro que não me deixava dar um próximo passo. Então, a hora que eu rompi com isso, que eu decidi que eu iria construir meu próprio projeto, que eu iria ser o protagonista da minha história, que eu ia fazer diferente da minha vida, romper com tudo isso, eu tive a coragem de fazer isso. Foi difícil durante alguns dias tomar essa decisão, mas hoje eu digo que foi muito gratificante fazer isso, que a gente fala, né? Queimei a ponte antes de ter construído outra. Então foi uma coisa assim que a gente não recomenda para todo mundo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa aí é um pouco da minha história, do porquê que eu decidi abandonar esse trabalho que eu estava ali, estável na área de tecnologia, e começar esse universo empreendedorismo. E a sua, quer contar um pouco? Vou compartilhar aqui também um pouquinho da minha história, né? Eu sempre tive vontade também de empreender, mas sempre fiquei muito limitada na questão de ter um negócio físico, né? Inclusive, em algum episódio aí a gente comentou também sobre isso, né? E aí você meio que vai levando a vida, porque eu também sempre atuei na área de seguros, né? Então, tive a oportunidade de conseguir um emprego ali na área de seguros, não sabia nada sobre isso, fui aprendendo no meio do caminho, né? E fui aprendendo a gostar daquilo também que eu fazia, né? Passei ali por diversas empresas também, em cidades diferentes, fui mudando de cidade em busca de novas oportunidades, mas sempre trabalhei na área de seguros. E eu tive algumas oportunidades também dentro da minha própria área que eu trabalhava, mas a possibilidade de trabalhar com segmentos diferentes, né, na área de seguro. Então, trabalhei na área de seguros, na área de construção civil, trabalhei na área de seguros de automóvel, né? Então, em coisas específicas dentro dessa área de seguro, né? Fui me qualificando ali e tendo ali algumas oportunidades dentro dessas empresas e dentro da área que eu sempre atuei, né? Mas chegou um ponto também da minha vida que eu comecei a me perguntar também o que aquilo ali ia me... Para que rumo que eu estava levando a minha vida, né? Ganhando um salário, minha vida era muito conturbada realmente, porque eu morava bastante nesses últimos anos, né? Eu morava bastante distante do meu trabalho, então assim, só para você ter uma ideia, a gente mora em Floripa hoje, né? A gente mora no norte da ilha e eu trabalhava no centro. Então, penso 30 quilômetros. Então, penso Pra ir e voltar. 60 quilômetros de volta. Então, tipo assim, eu perdia praticamente 2 a 3 horas só dentro de um ônibus, né? Então, isso era bastante desgastante para mim. Saía às vezes 6 horas da manhã, porque queria fazer outras atividades na minha rotina, por exemplo, atividade física. Aí aproveitava o tempo de manhã antes do trabalho, né, para não chegar tarde em casa, muito tarde em casa, porque tinha a questão do trânsito também, que eu conheço Florianópolis, sabe como que é.
Enfim, cidade grande, horários de pico sempre vai ter movimento. Certo. Então, tipo, era aquela rotina muito desgastante durante o dia, né? E aquilo tava começando a me deixar frustrada, porque, tipo, eu tava trabalhando, ganhando razoavelmente bem, mas que aquilo ali não ia me levar pra lugar nenhum, sabe? Eu conseguia realizar uma coisa ou outra, né? E muito limitada. Como José falou, a gente tem um teto, fica limitada. E eu buscava muito, eu tinha muito forte, assim, minha questão da liberdade. Liberdade de tempo e liberdade financeira. Isso para mim, assim, foi uma das grandes coisas que pesaram bastante na minha decisão, né? De fazer essa transição de carreira. E aí foi o tempo que nós nos conhecemos também, né? E José tava então já com... Ele sempre teve essa questão do empreendedorismo, o empreendedorismo nele é nato. E eu meio que fui esquecendo um pouco dessa questão de empreendedorismo, porque quando a gente vem aí numa rotina e esse negócio sempre de ter que trabalhar para alguém, essa... que foi condicionada, né, sempre a trabalhar, a carteira assinada, aquela coisa toda, para conseguir comprar casinho, carro, e não tem nada de errado com isso, quem acha que isso é certo, mas a gente queria muito mais do que isso, né? E aí a gente foi, então, começamos a falar, não, existe realmente um mundo lá fora que a gente pode não ter esses tipos de limitações, né? A gente buscava isso, liberdade de tempo, de a gente poder ter a liberdade de trabalhar a hora que a gente quisesse, trabalhar de casa, trabalhar, sei lá, viajando, enfim. Por que ficar 2 horas no trânsito? Pois é, por que ficar 2, 3 horas no trânsito, né? Todo dia ali sendo aquele maçante, aquela rotina maçante. Então, e aí quando você começa a ter esses questionamentos, né? A ver que tem outras possibilidades, você começa a sua cabeça, né? Tirar, pensar e aí você começa o seu radar fica muito mais atento, né? A coisas que aquilo que começaram a te incomodar, que era tão rotineiro para você, era tão normal, e aquilo meio que começa a te incomodar de uma maneira que você fala, não, agora realmente essa é a minha decisão e eu vou fazer de tudo para que eu consiga estar do outro lado, né, desse jogo aqui. Então foi isso que foi me motivando, né? E ver realmente a possibilidade, que tinha possibilidade, de que a gente ia construir alguma coisa juntos. E aí também foi onde eu queimei a ponte para empreender, né? Também não tive um processo de transição, a gente vai falar para você isso, o que a gente recomenda realmente, né, que você faça, porque a gente acabou, que nem José falou, tínhamos alguma coisa em mente, mas não tínhamos um projeto tão bem estruturado, né? A gente tinha ideia do que a gente queria fazer, mas depois que queimamos a ponte não tinha mais como voltar atrás, né? Então decidimos, fomos e aí a gente tá aí até hoje. A gente teve bastante erros no meio do caminho, mas foram aprendizados e é por isso que hoje a gente tá aqui para poder compartilhar isso com você. E esse episódio é bastante legal, assim, para nós, esclarecedor, porque a gente passou, né, por algumas coisas que a gente não recomenda que você faça da mesma forma. Então, a gente tem também total experiência e autoridade para vir poder compartilhar isso com você, para que você faça, assim, de uma forma um pouco mais segura, né? Hoje a gente tem 3 negócios digitais, nesse momento que a gente está aqui. Os 3 são 100% online, a gente toca de casa com pessoas que nos ajudam também, todo mundo remoto. E a gente começou a olhar assim, por que pegar trânsito 2 horas e meia? Por que a pessoa não pode trabalhar na hora que ela é mais produtiva? Isso. Às vezes tem pessoas que, tem lá, vai o filho na escola, aí sai correndo para ir para o trabalho. Por que essa pessoa não poderia começar a trabalhar, quem sabe às 10? Dá tempo de levar o filho, de tomar um café com o filho em casa, leva para a escola, trabalha, depois quem sabe vai buscar o filho na escola, volta, trabalha mais um pouco, depois, sabe? Por que a pessoa não pode ter essa vida? A gente começou a se questionar sobre essas coisas. Por que eu não posso ganhar mais dinheiro? Pô, a gente começa a pensar, pô, eu quero fazer uma viagem, eu preciso de 25 mil reais. Como que eu faço? Se eu ganho 3, se eu ganho 4, se eu ganho 5, eu tenho que juntar 3 anos para conseguir fazer uma viagem? A gente começou a se questionar, putz, mas tem limitações. Para tudo tem limitações. Quer adquirir um carro melhor? Quanto tempo tem que ficar ali para juntar dinheiro para conseguir? E ainda, quem sabe, um dinheirinho para você dar uma entrada e ainda você precisa ficar pagando prestações, né?
E olha assim, eu trabalhava numa empresa que era super flexível em relação a você se planejar e fazer algumas coisas. Agora imagina quem trabalha numa empresa que não pode. Não pode, eu quero dizer o seguinte, imagina que você, como a gente mora distante de família, e surge uma oportunidade de uma passagem aérea para você visitar a sua família, mas só pode ser, sei lá, em abril. Aí você não pode, porque suas férias é só dezembro. E aí, se a empresa não é flexível com você nesse sentido, você não pode. Então, essas limitações começaram a nos incomodar e a gente pensou, putz, a gente poderia fazer diferente. Então, assim, quais são as consequências que a gente passou por ter queimado a ponte? Porque o que a gente fez foi exatamente isso. A gente começou a despertar para essas possibilidades de que o trabalho poderia ser diferente, que a nossa vida poderia ser diferente, e como você liga o radar, como a Janise falou, quando a gente começa a ligar o radar e questionar coisas, a gente começa a enxergar e começa a ficar chateado com muitas das coisas. E aí a gente foi lá, ficou chateado com alguém limitando o quanto você vai ganhar, porque assim, você ganha 5 mil, você não vai ganhar 10 de amanhã, você não vai ganhar 10, você não vai ganhar 15, você não vai ganhar 20. Você vai estar sempre limitado e muitas vezes o que você vai ganhar é um abono, talvez, ou... Sabe? Você nunca vai ganhar. Não é algo significativo, que é aquele empreendedorismo que te dá a possibilidade, esse mês eu faturei, sei lá, 50 mil, eu vou potencializar todas as minhas estratégias para daqui uma semana eu ganhar 100 mil reais. Não é Você fica totalmente limitado. Pessoa ficar falando para você, não, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, porque precisa me entregar isso, sabe? Você tem que chegar a tal hora, você tem que sair tal hora. Eu quero que você fique aqui, eu quero que você faça assim, eu quero que você seja assim, inclusive a maneira como você deve ser. Não tem nada de errado com isso. Esse é o jogo do universo corporativo e as empresas precisam ser assim. Porque se não tiver um padrão, as pessoas não seguem e, consequentemente, a empresa não tem um resultado. É preciso ter esse padrão. Mas é todo mundo que precisa viver assim? Com certeza não. Se você quer algo mais da sua vida, você precisa considerar sair do padrão. Entendeu? Hoje você trabalhando numa empresa que tem padrão, precisa seguir um padrão. E se você está no padrão, você é alguém padrão. Se você é alguém padrão, você tem resultado padrão. Pode reparar que todas as pessoas que trabalham com você têm um resultado padrão. É todo mundo o mesmo resultado, todo mundo a mesma perspectiva. Há algumas pessoas que deram um passo além e já se endividaram com algumas coisas. Essas pessoas têm mais medo ainda de perder o emprego, porque se sair dali, ela pode não conseguir em outro local ter o mesmo rendimento financeiro, isso vai prejudicar, então limita demais as pessoas. Então, assim, quais foram as consequências que a gente fez por ter queimado a ponte? A gente descobriu para várias coisas, despertou para muitas dessas coisas que nós estamos falando para você. Isso nos deixou um pouco irritado, digamos assim, porque você começa a achar que a situação realmente não é justa, tá? Mas faz parte do jogo, aquela coisa dos incomodados que se retirem, se mudem, enfim. Então, a gente começou a enxergar dessa forma e a gente falou, não, vamos fazer diferente. Aí a gente tomou a decisão de, tanto eu como ela, de nos desligarmos dessas empresas e começar um projeto nosso. Só que assim, a primeira consequência disso é que quando você vai para o empreendedorismo, você não começa ganhando dinheiro imediato. Existe uma situação onde vai piorar antes de melhorar. Só que se você não constrói uma nova ponte, você queimou a sua ponte, né? Entenda, né? Você estava ali no seu emprego estável, como a gente estava, estável, entre aspas, estava ali e a gente queimou a ponte. De agora em diante, no próximo mês, a gente não tem mais aquele salário. E o que a gente faz? O que a gente faz com isso? Então, as consequências disso é que você tem que estar disposto a reduzir o seu padrão de vida se necessário. Você tem que entender que a situação vai piorar antes de melhorar. Você não pode desistir no mesmo caminho, porque se você começou, agora só vai. Só vai. Até dar certo. Até dar certo. Porque a única forma de você não ter sucesso é se você não desistir. Se você continuar, você vai corrigir a rota. A gente sempre fala aqui que se você não está onde você deseja, porque você não aprendeu como chegar lá, então se você, no caminho, você percebeu que está faltando tal coisa, você vai, aprende novas coisas e te leva para um outro caminho. Isso. Aí chega lá, travou de novo, você não consegue dar um próximo passo. Você aprende novas coisas
que te projeta de novo para cima. Então, a principal consequência de a gente não ter feito, a gente na verdade não fez uma transição de carreira como deveria, porque isso desestabiliza demais a gente. Quando você não tem as suas necessidades básicas atendidas, você está totalmente desestabilizado. Então, se você sai do seu trabalho sem fazer uma transição da maneira correta, principalmente no empreendedorismo, assim, se o cara sai de um emprego para o outro, tá tudo bem. De uma área para outra, tá tudo bem. Porque vai trabalhar ali um mês e já vai receber de novo, né? Agora empreendedorismo empreendedorismo né? Não, empreendedorismo pode ser que dê resultado em pouco tempo, como pode ser que dê resultado em 2 anos, em 3 anos. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é uma transição de carreira. Porque esse erro que a gente cometeu, ele é bom e ruim. Porque quando você queima a ponte, você acelera o seu processo de aprendizado para fazer a coisa dar certo. Sim. Mas existe uma forma de você fazer essa mudança na sua vida de uma forma mais planejada. Então, o que é a transição? Explica para eles, então, o que é uma transição. Bom, então trazendo aqui, né, um conceito de transição de carreira, o que significa isso, né? É um movimento, então, que você faz, no caso que o profissional faz, né? Onde ele realiza uma mudança na sua área de atuação, ou também no posicionamento em alguma área que ele atua, né? Então, assim, no nosso caso, a gente não acabou passando por uma transição de carreira, porque a gente não teve, assim, essa mudança, né? A gente não passou por um processo. Rompeu. A gente simplesmente rompeu. Por mais que José trabalhava na área de TI e eu trabalhava na área de seguro, a gente parou de trabalhar com isso e fomos trabalhar com empreendedorismo, né? Fomos empreender e aí a gente foi meio que descobrindo aí também, né, aquilo que a gente queria atuar. Mas a gente não teve esse processo de mudança, tá? Então é por isso que a gente traz também a questão aqui, né, de que você passe realmente por essa transição de carreira para que você possa... vamos, de certa forma, assim, passar de uma forma mais tranquila. Exatamente. E aí, um detalhe importante sobre isso é que, assim, as pessoas, e a gente recomenda para que todas as pessoas, a gente defende muito isso, que você pode atuar na mesma área que você já está, se você gosta. No meu caso, não é que eu não gostava de tecnologia, eu queria fazer outra coisa, e a Janice também, não é que ela não gostava de seguro, mas ela queria fazer outra coisa. Então, assim, você pode olhar para essa ótica, você não precisa necessariamente criar uma nova área e ir para uma nova área. Se você gosta daquilo que você faz, basicamente você pode continuar fazendo a mesma coisa, só que como empreendedor. Já pensou nisso? Sim. Imagina você deixar de ter o limite, alguém que te limita. Você já trabalha, já faz aquilo, já gosta de fazer aquilo. Já sabe, tem experiência, tudo, mas por que você continua trabalhando para outras pessoas, né? Pois continua limitado. Não faz sentido. A não ser que você realmente não queira. É opção. Tem gente realmente que bate no peito e fala, não, eu não gosto de empreendedorismo, se limita às vezes de não querer nem tentar aprender a fazer algo diferente, sabe que o resultado vai ser limitado. Então, quem tá tudo bem com isso, ok, respeitamos isso. Sim, com certeza. Mas a gente acha que você pode ir mais, você merece mais. Então, uma alternativa, se você gosta daquilo que você faz, é justamente você considerar empreender dentro da área que você faz. E aí você trazer isso para o universo digital, para que você possa empreender na sua área do digital. Imagina, com certeza. Que maravilha, né? A experiência que você já tem dentro do digital. Só que assim, um processo de transição de carreira, ele tem 3 estágios, né? Quais são esses estágios? Bom, o primeiro estágio, então, é aquele estágio onde você começa a sentir aquele desconforto e aí você começa a refletir sobre as coisas lá que estão acontecendo com você, que aconteceu exatamente isso comigo, né? Você começa a ligar o radar para as coisas, você já não consegue, se acha desconfortável com aquela situação que você está vivendo, não aceita tudo tá mais. Meio ruim já. Tudo tá meio ruim, aquele chefe chato falando toda hora, quem sabe, nos seus ouvidos, o que você tem que fazer, sabe? O quanto você tem que trabalhar, enfim. Aí começa a gerar todo esse desconforto, né? E você começa a ficar reflexivo sobre essas coisas, tá? O segundo estágio aqui é onde a gente fala de separação, né? Isso. Que você decide começar algo novo. Não necessariamente ainda você, que nem a gente fez, rompeu essa ponte, né?
mas é onde você decide começar algo novo, que aí você já tem um olhar, né, para algo que você pode estar fazendo, que existe realmente essa possibilidade, então você decide, não, eu vou fazer essa transição de carreira, então eu estou decidido que isso de fato vai acontecer ali na minha vida profissional, né? Tem novas perspectivas, né? Isso, exatamente. E o terceiro, então, estágio aqui dessa questão da transição de carreira, então, é você explorar um novo mercado, aí você começar a ter um novo olhar aí para uma nova oportunidade aí em uma outra área, quem sabe daquela que você já atua. Então quem está buscando uma transição de carreira, na verdade, ela está em busca de uma satisfação, né? De novos resultados, de novos desafios e principalmente de um conforto financeiro. Né? A gente dedicou um episódio só falando dessa questão de independência e de liberdade financeira, porque isso está relacionado com o seu processo de transição de carreira. Desde o primeiro estágio, que é quando você começa a se sentir desconfortável, passando pelo estágio onde você começa a analisar novas oportunidades, até o momento em que você decide planejar. O que faz você começar a dar um passo nessa direção é a pessoa que começa a realmente enxergar. Então, o melhor caminho, a gente acredita, que se você hoje quer fazer uma mudança, seja de carreira, uma mudança de área, se for para o empreendedorismo, que você faça uma transição, porque isso vai te dar uma certa tranquilidade para você fazer a coisa da maneira mais tranquila. No nosso caso, a gente rompeu com tudo, porque naquele momento a gente não tinha tanta experiência nesse sentido, mas tem um lado positivo e um lado negativo. Quando você rompe a ponte, você passa pelo seu risco de erro é maior, então você sofre muito mais, o processo é mais doloroso para você, porque você está aprendendo muita coisa, você está, sabe, o sofrimento é maior. Mas se você consegue fazer uma transição, que é o que a gente recomenda hoje, eu, com o conhecimento que eu tenho, eu não queimaria a ponte, a não ser que o trabalho que eu estivesse fosse muito ruim. Sabe, é muito ruim, eu já não aguento mais, tá me fazendo... Vai ser muito insatisfeito, né? Tá me fazendo muito mal. Vivendo. Aí eu faria isso, eu poderia romper a ponte, eu acho que esse é um motivo, talvez, a pessoa romper a ponte ali, para que ela possa, inclusive, ter a motivação para ir buscar algo mais, a garra para ir fazer porque diferente. No momento que você rompeu a ponte, que nem aconteceu com a gente, né? Ou faz, porque não tem mais como voltar atrás, né? Então, tipo, a gente meio que agora é pra valer, então vai ter que fazer a diferença, vai ter que fazer, né? Exatamente. Então, se você tá aí hoje pensando no que você vai fazer ou não da sua vida, pensando talvez assim, com medo de dar um próximo passo, quem sabe uma nova carreira, porque assim, as pessoas às vezes, elas estão 15 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos trabalhando numa área, se especializou teoricamente naquilo que foi aprendendo a gostar do que fazia, mas no fundo ela quer outra coisa. Mas ela fica assim, eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim, eu tenho medo de dar um próximo passo, eu tenho medo de não ter dinheiro para fazer aquilo lá acontecer, eu tenho medo e não faz. Só que se você entende que você pode fazer um processo de transição, é um processo onde você vai sair, vai começar a analisar as oportunidades e vai começar a te gerar um desconforto, porque você vai começar a olhar por outras óticas, várias coisas, e aí você vai começar um processo onde você vai fazer a mudança, que quando esse seu patamar que você quer construir te dá um resultado, você começa a considerar sair daquilo que você está. Então é uma transição, a transição já está dizendo, você vai sair de um passo para entrar em outro. Hoje, o melhor caminho, a gente recomenda que seja assim, não se romper abruptamente ali com aquilo que você já tem. Que seja bem realmente o que a gente traz aqui na série, né? Você começar a construir seu plano B em paralelo ao seu plano A, que hoje é o seu trabalho. Para que depois esse seu plano A vire seu plano B e o seu plano B vire o plano A, como a gente sempre fala, né? Você tá aqui, seu plano A, seu plano B tá aqui, isso aqui vai fazer isso aqui, né? Então, um vai pegar o lugar do outro, mas por um lado bem, trazendo assim, fazendo uma analogia a algo muito melhor, né? Porque você tá construindo aí alguma coisa que você gosta, que você deseja, que você tem uma projeção, né? De várias coisas, de liberdade financeira, de tempo, geográfica, né? Então, você passa por essa transição. Nossa recomendação realmente é que você faça isso. Mas aí, o que
que Qual que é o primeiro passo? Precisa, né? Qual que é o primeiro passo? A questão é que você precisa desejar fazer algo diferente, né? Não adianta você, sim, é legal, né? Acho que vou fazer aquela coisa toda, mas se você não desejar, querer alguma coisa diferente, fazer de fato alguma coisa, aí não vai dar certo, Não vai né? acontecer. Então, a nossa recomendação aqui para você é que o primeiro passo é que você desperte isso, né? Que você deseje realmente mudar isso que você está vivendo, né? Fazer alguma coisa diferente. Seja sincero, você acha que você não merece mais? Você acha onde você está, com quanto você ganha hoje, você acha que você não merece mais? Se você pudesse ganhar 5, 10, 20, 30, 40, 50 mil reais a mais do que você ganha hoje, como que seria a sua vida? Você consegue imaginar como é que seria a sua vida se você ganhasse isso hoje? Né? Se você não tivesse um limite, se você não tivesse um teto, se você pudesse aproveitar melhor o seu tempo, trabalhar na hora que você é mais produtivo, na hora que você realmente quer fazer aquela coisa. Tem dia que a gente não está afim de fazer nada. Mas se você trabalha para alguém, você é obrigado a fazer aquilo. Sabe? É obrigado, a palavra é muito forte. Às vezes fica naquele coisa, não posso nem ficar doente, porque se eu ficar doente, meu Deus, o que meu chefe vai achar? Exatamente. Né? Então a primeira coisa é você querer desejar fazer diferente. Você deseja fazer diferente do que você fez. E o segundo passo é você ter coragem para fazer diferente e querer começar. Porque é isso, se o cara passou 5, 10 anos, o cara ficou na faculdade durante 5 anos, depois entrou no mercado, tá 5 anos, 10 anos trabalhando com aquilo, quer uma coisa diferente, mas é como se assim, pô, se eu me formei, né? Tenho aqui um diploma, trabalhei com isso nos últimos 10 anos, eu vou ter que... E aí, como que faz? Vou ter que fazer isso pro resto da vida, porque as pessoas vão falar de mim, né? Tipo, eu sou, sei lá, sou um advogado e as pessoas vão falar de mim, que eu era advogado, trabalhava no escritório lá, que dá um glamour e tal, e aí agora tô empreendendo, né? Tô nesse negócio aí de negócios digitais. O que é isso? Negócios digitais, trabalha com telefone, trabalha na internet e tal. Então, assim, você precisa ter coragem de romper com isso, do que as pessoas vão pensar de você, do que as pessoas vão falar de você, e coragem para romper com uma carreira que talvez você construiu nos últimos anos e que não está te fazendo feliz e que você precisa fazer diferente. Exatamente. Né? E você também tem que ter consciência de que esse seu plano B, ele precisa, e é o que a gente recomenda, né? Que você construa ele em paralelo ao que você já está fazendo hoje, que é esse seu trabalho. Como eu comentei ali antes, ele é o seu plano A, né? Hoje, porque você tá ali, trabalha, ganha seu dinheiro, esse dinheiro, quem sabe, mantém aí a sua vida, tem estabilidade aí de você pagar suas contas, de você fazer aquilo que você precisa fazer e tudo mais. Mas essa construção desse seu plano B, que é esse seu negócio onde você vai começar a empreender no digital, que ele caminhe em paralelo e aí você consiga construir isso em momentos onde você, vamos dizer assim, não está lá no seu emprego, né? Então, em momentos que você está, por exemplo, à noite, em casa, finais de semana. E aí também a gente fez um episódio, né, falando disso, de que você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, você vai precisar se abdicar, quem sabe, de finais de semana, de não sair de casa. Se tá muito claro essa construção do seu plano B, você vai precisar, sim, se dedicar, né? Porque você tem seu trabalho durante a semana, e aí qual o seu tempo livre para que você possa começar a criar esse seu plano B, né? Então, são os finais de semana, à noite, ali quando você chega do trabalho, se organiza direitinho o que dá, assim, para fazer, né? É só querer. É só você querer fazer, se organiza, elenca ali quais são as suas tarefas que você precisa fazer durante a semana em direção a essa construção do seu negócio digital, que é seu plano B. E aí, o que acontece? Você vai construir isso enquanto você tá lá trabalhando, enquanto você ainda tá conseguindo lá seu dinheiro para você se manter, assim você fica mais tranquilo também e não fica tão ansioso pelo resultado, Isso, né? Porque quando exatamente. você começa um projeto, óbvio, você tá criando alguma coisa, você quer que aquilo ali Dê certo, aconteça, que aquilo ali dê certo, que você já colhe os frutos e tudo mais. A gente também falou da questão que tudo é um processo que você vai plantar para depois você colher. Então, nesse período em que você está plantando ali, criando o seu negócio no digital, no seu plano B, você continua lá no seu trabalho
E aí você também tem toda essa tranquilidade de você também poder criar isso sem tanta preocupação e qual que é o resultado que isso vai dar, né? Exatamente. E também essa questão assim, quando você queima a ponte, você tem pouca margem para erro. Né? Quando você começa um negócio, e a gente bate muito forte aqui de ser no digital, você tem margem para erro. Além de você ter margem para erro, você também tem a possibilidade de investir pouco ou quase nada. Se você vai começar um negócio que é físico, dedicamos um episódio só sobre isso, você tem que investir muito recursos e não tem margem para erro, porque se você queimou a ponte, olha só, você queimou a ponte de algo que te dava um recurso financeiro todo mês. Você queimou a ponte, começou um negócio físico, a sua chance de quebrar é quase 100%. Porque se você não tiver dinheiro para retroalimentar a máquina, fluxo de caixa para fazer a coisa acontecer, a gente sabe, o negócio não começa dando um resultado imediatamente, é um processo, como a gente falou aqui. Então, se você rompeu, queimou a ponte, pegou o recurso que você tinha, abriu um negócio físico e nos próximos meses você não vender, que é o que naturalmente acontece no momento, você já teve quase que 100% de certeza que já deu errado. Então, fazendo um processo de transição, como a gente está te recomendando aqui, e principalmente para algo que seja no digital, você vai começar nas suas horas vagas, só que para isso você vai precisar ser resiliente no processo, tá? E você vai ter que se dedicar para isso. Às vezes você vai ter que abrir mão de um final de semana, você vai ter que chegar em casa, às vezes você está cansado, mas dedica um tempinho para você construir o seu plano B, né? Porque senão, se você não fizer isso, nada vai acontecer. Tudo vai continuar igual. Então, desde o momento que a gente está falando aqui, da hora que você decidiu querer mais a sua vida, até o momento em que você precisa executar isso. Porque se você simplesmente ficar no desejo, eu quero, mas nunca faz as ações em direção a esse objetivo, você nunca vai conseguir. Talvez tem pessoas que nem começaram a pensar sobre isso. E tem pessoas que já começaram, têm o desejo de fazer isso a vida inteira, mas estão com medo porque não sabem o que fazer. Então, considere fazer a transição. Faz no seu tempo livre, começa a fazer no final de semana, começa a construir. Qual que é a sua desculpa de fazer isso? Se você está feliz com a vida que você está levando, tá tudo bem, não precisa nem assistir mais essa série, tá feliz, tá tudo bem. Mas se não, se lá no fundo você acha que você merece mais, e você quer fazer, é a hora de fazer agora. A hora de fazer acontecer agora. O que você está esperando? Você já tem todos os recursos que você precisa. Os recursos estão todos com você. Você não precisa nem, se você quiser no primeiro momento, nem tirar dinheiro do seu bolso. O único recurso mesmo que você vai dedicar é o seu tempo. Exatamente. E é justamente por isso, né, no digital. Porque pensa só, como que você vai criar seu plano B se você trabalha o dia inteiro, só tem a noite disponível e final de semana? Vai trabalhar em outro lugar para ganhar pouco também, só para complementar uma renda ali e que não vai te dar uma expectativa de nada? Não, é claro que não. Então, empreendedorismo no digital te dá essa possibilidade de você construir em paralelo o seu projeto, né? Exatamente. Continua lá no seu emprego, que depois esse seu plano A vai virar seu plano B e o seu plano B vai virar seu plano A. Exatamente. E também, assim, você tem que estar disposto a reduzir, se for necessário, o seu padrão de vida. Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Pouquíssimas pessoas. Você que está aí assistindo, você teria essa coragem de reduzir seu padrão de vida, de sair, quem sabe, de uma pessoa que só tem ativos, só tem passivos na vida, para reduzir o padrão de vida, para daqui a, quem sabe, 1, 2 anos você plantar algo para colher daqui a 2 anos? Será que você realmente está disposto? Porque não é só querer. A pessoa quer, a pessoa executa, ela também vai precisar abrir mão de algumas coisas no processo. E tipo assim, se você não abrir mão também, abrir mão do seu final de semana, abrir mão de fazer o que for necessário. Putz, eu tenho que deixar de ir num churrasco no final de semana porque eu preciso dar um passo em direção ao meu projeto. Eu preciso chegar em casa, putz, estou cansado, mas hoje eu vou me dedicar 1 hora para dar um passo a mais em direção ao meu projeto. Eu tenho que, se necessário, reduzir um pouco o meu padrão de vida para que eu possa começar a investir no meu projeto, fazer. Entendeu? Se você não está disposto a fazer acontecer, não vai acontecer. É bem aquilo que a gente fala, né? Você precisa pagar o preço, né? Porque de graça nada cai do céu, né?
a gente fala que a pessoa teve sorte, não, aquela pessoa ela deu duro realmente porque ela batalhou bastante para ela conseguir criar aquilo e chegar onde ela chegou, né? Mas aí a gente traz aqui uma questão bem importante também na questão da transição de carreira e que também podemos falar, né, com muita propriedade sobre isso, que é a questão de você ter um equilíbrio emocional no processo. Porque você vai, sim, passar por desafios. Porque pensa só, você está empreendendo. É um negócio, né? Você está trabalhando lá na sua empresa ainda, mas você já está criando o seu plano B, já está criando o seu projeto aqui no digital. E sim, é um processo. A sua empresa vai passar por um processo de maturidade, né? E você vai passar, assim, por vários momentos ali que, quem sabe, vão te deixar emocionalmente assim, nossa... Por que eu decidi fazer isso, né? Quem sabe vai vir muitas perguntas aí no meio do caminho. Mas você tem que entender que é um processo. Mas você precisa estar emocionalmente bem e equilibrado para que você consiga passar por essa transição. E ter paciência, né? Porque se você não tiver paciência, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa começa a despertar para as novas possibilidades, que muitas vezes ela não enxergava, e também ela começa a ter coragem de... tomei coragem de, sabe, de... fazer, de atrás. Foda-se para que vão falar de mim, vou começar uma carreira nova, vou fazer algo diferente, eu vou tentar e tal. Você se desperta. E quando você desperta, você fica questionador ou questionadora demais. E aí vai chegar um momento... se você entrar no processo de transição, você vai entender isso claramente que a gente está te falando, que você vai começar a ficar revoltado. Né? Você vai ficar revoltado, você vai dizer assim, pô, eu tô aqui fazendo esse negócio que não faz o menor sentido, eu poderia estar em casa construindo o meu projeto. Ou, putz, estou aqui no trânsito, muitas vezes você não consegue fazer o que precisaria, mas você poderia estar em casa nessas 2 horas ali de trânsito, poderia estar construindo alguma coisa para você, para o seu próprio projeto que você está construindo. E aí você começa a ficar emocionalmente chateado com toda essa situação, questionador, e se você não tomar cuidado com isso, isso pode te prejudicar. Uma outra coisa que pode acontecer é você começa a ficar chateado com tudo e muitas vezes ao invés de você fazer o que tem que ser feito na empresa, você começa, por exemplo, na hora em que você deveria estar trabalhando para alguém, que é dali que vem a sua fonte de renda, você muitas vezes está trabalhando para o seu projeto pessoal. Isso não é uma coisa legal de se fazer, tá? Então é importante que você entenda que esse processo que você vai passar vai exigir de você paciência e vai exigir de você inteligência emocional para que você não possa dar um passo maior que a perna. Lembra que a gente está falando? Nós queimamos a ponte e foi doloroso para nós, sabe? Aprender o que tinha que aprender, quebrar muita cabeça, até a gente conseguir chegar onde a gente chegou hoje, de ter 3 negócios digitais, tocar eles ao mesmo tempo. Mas foi difícil no começo, a gente errou muito. Projetos que não deram certo, sabe? Noites sem dormir, sabe? Muito, mas tudo isso poderia ser minimizado se a gente simplesmente dedicasse nosso final de semana. Não todos, mas tira um final de semana para você ter seu lazer, ou você tira, por exemplo, assim, só o sábado para você se dedicar 100% no seu projeto e domingo é o dia que você tem para descansar, para sair com seus amigos, fazer um churrasco e tal. Olha só, você trabalha, você tem a sua vida ali tranquila, te dá o seu equilíbrio financeiro para você pagar suas contas e ao mesmo tempo você está caminhando em direção ao seu plano B. Cada dia você tira 1 horinha do seu dia para poder dar um passo nessa direção. Final de semana você tira um dia intenso para que você possa dar mais alguns passos. Olha só que legal. Quando você vê, você já vai estar com o seu projeto muito bem encaminhado, né? Já vai estar com algo mais sólido construído, né? E aí você começa então a já pensar em você se desligar ali do seu trabalho, onde você está. Exatamente. Então a gente vai falar para você aqui o seguinte. Bom, o que eu faço agora então? Putz, gostei, legal que vocês falaram. O que eu faço agora em relação a essa questão de transição de carreira? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Você precisa primeiro construir algo, validar esse algo que você está construindo, esse seu projeto digital e vender. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você vai entrar num processo de empreendedorismo no digital, que a gente vai bater com você aqui a vida inteira para você fazer algo no digital. Então, construa algo no digital, tá?
comece esse projeto, valide esse seu projeto, seja um curso, seja uma consultoria, seja uma mentoria, valide isso com algumas pessoas, deu certo a metodologia que você criou, vendeu, ok, você começa a escalar esse negócio, né? Exato. Você começa a escalar esse negócio. Então, assim que você conseguir escalar esse negócio e que esse seu negócio começar a te dar uma rentabilidade de pelo menos metade do que você ganha, se você ganha R$5.000 hoje e você começa o seu projeto aqui no seu plano B, no digital, e esse seu plano B te dá metade, já é hora de você começar a pensar no seu plano de saída. Porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer é ajustar o padrão de vida. Por isso que a gente fala de você estar disposto a mudar o seu padrão de vida, né? Mas se você pensar da seguinte forma, se você pensar assim, ó, se eu já estou ganhando 2.500, que é esse exemplo que o José trouxe aqui, se eu estou ganhando já 2.500, trabalhando apenas nos finais de semana e à noite, imagina se eu conseguir ficar full time no meu negócio. Com certeza. Você pode ganhar 5, 10, 15, 20 mil, entendeu? Então esse é o processo, né? Quando você começa a vender, quando você valida, quando você começa a vender, quando você começa já a ganhar dinheiro com isso, e que já chegou ali metade ou um pouquinho mais daquilo que você já ganha no seu trabalho, imagina se você se dedicar em tempo integral, para que você potencialize cada vez mais esse projeto que você está fazendo. É o que a gente fala. Aí é a hora de você queimar a ponte. Porque aí a sua chance de sucesso com aquilo que você está criando é muito grande. Olha só, você tem que estar disposto realmente a mudar o seu padrão de vida por um tempo, porque você está com o seu plano B já 50% do seu, digamos assim, o seu orçamento, e se você passar a se dedicar integralmente a ele, sem sombra de dúvida, você vai conseguir quem sabe até aumentar já no primeiro momento. Já, né? Quem sabe até aumentar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Você tem que desejar fazer algo diferente na sua vida. Você tem que parar com essa questão de achar que eu trabalhei fiz faculdade nisso, fiz pós-graduação nisso e tenho que viver a minha vida inteira fazendo isso. Quem falou isso? Quem falou isso? E se eu tentar mudar aqui de carreira, porque hoje eu sou isso e aquilo, as pessoas vão falar de mim. E daí? Quem manda na tua vida é você ou são as outras pessoas? Quem tá feliz com o que tá fazendo, ou com talvez o quanto tá ganhando, é você ou as outras pessoas? Então eu acho que assim, as pessoas têm que parar com esse negócio de se preocupar com o que os outros vão pensar de mim. O que os outros vão pensar de mim? As pessoas não pagam as suas contas, as pessoas não... Sabe? Cada um tem sua vida. Elas vão falar de qualquer jeito. De qualquer jeito, tá? Pode ter certeza. Elas vão falar se você fizer, se você não fizer. Então, assim, ó, faça aquilo que de fato vai te fazer feliz. Faça aquilo que de fato tenha uma projeção para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha uma qualidade de vida melhor, você e sua família, né? Então, o primeiro passo é você querer construir alguma coisa, de fato, você validar e você começar a vender. Depois quando sim, começar a ganhar pelo menos metade daquilo que você já ganha, é a hora de você queimar a ponte de vez aí, deixar de lado esse seu trabalho que era o seu plano A, lembra? E agora, quem vai virar seu plano A vai ser o seu plano B, que é seu negócio que já está funcionando, que já está vendendo e que você já está conseguindo ganhar dinheiro com ele. Sem sombra de dúvida. E assim, ó, talvez pode parecer utópico o que a gente está falando aqui para você, mas a gente hoje já vive assim, a gente conhece muitas pessoas que vivem assim. Então, você imagina para você que tem filho, você poder estar em casa com seu filho, você poder levar seu filho para a escola. Parece que a gente está falando assim, o cara fala assim, o cara tá de lá, mas não sabe a minha situação. Mas, pô, faz isso, tenta fazer desse jeito, tenta implementar um projeto no digital, que sem sombra de dúvida você vai passar a ter isso. O tempo está passando, e se você não começar, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, você vai ficar pensando, putz, reclamando, eu poderia ter feito. Tá aqui uma oportunidade, se você está aqui assistindo esse vídeo, você está diante de uma oportunidade de você rever as atitudes que você está tendo na sua vida e começar a fazer diferente. Imagina você ter mais tempo com a sua família, você ter tempo de fazer aquilo que você gosta na hora em que você é mais produtivo, construir algo que tenha propósito, de poder ajudar outras pessoas e de ver a gratidão das pessoas por aquilo que você está entregando para elas. Então, assim, existe sim
uma vida completamente diferente do que você está acostumado a viver. E era o que a gente vivia há 3 anos atrás. E hoje a gente vive uma vida completamente diferente por conta do empreendedorismo, né, principalmente do digital, porque se a gente montasse um negócio físico, talvez não seria a mesma coisa. A gente ia trabalhar mais do que a gente trabalhava, né? E não a rotina de ter que ir lá para o ambiente físico. Aqui não. Independe de onde a gente vai estar, o trabalho vai acontecer. Imagina, você pode fazer o que você quiser, de onde você quiser. Esse é o grande barato assim do digital. E é ilimitado, você pode ganhar dinheiro dormindo. Aí sim você pode, se você estruturar o seu projeto, você tem pessoas que vão entrar 3 horas da manhã e comprar o seu produto. Acontece com a gente aqui, a gente acorda de manhã, tem 2, 3, 4 vendas realizadas. Você fala, nossa, uau, como que as pessoas ainda não enxergaram esse potencial da internet? Então, ó, para de ver vídeo de gatinhos aí online, tá? Para de ficar só usando as redes sociais para ver filminhos e ver lazer, e passar com bobagem, e começa a usar seu tempo para criar seu plano B no digital. Começa a estruturar o seu plano de carreira para que você possa fazer essa transição bem sucedida, né? Com certeza, é isso aí. E vocês, muitas vezes, quem sabe você tá lá insatisfeito com o seu trabalho, não ganha o quanto merece, não ganha o quanto gostaria realmente de ganhar, né? Então essa é uma grande oportunidade aí que você tem, tá diante aí dos seus olhos, né? A gente tá trazendo isso para você, de você empreender aí no mundo digital. Uau! Ó, hoje foi pesado, né? Hoje foi... espero que tenha sido esclarecedor para você. Espero que você realmente possa colocar em prática tudo isso que a gente está passando para você. Que desde o primeiro episódio até esse episódio que a gente está sempre tentando trazer para você reflexões profundas aí para que possa gerar transformação para você e que depois você possa falar para nós que você deu um passo nessa direção e que você está sendo bem sucedido na sua carreira, na sua vida, podendo ter mais tempo, mais liberdade financeira, que é o nosso desejo de ver o maior número de pessoas vivendo a mesma coisa que a gente está vivendo hoje. Com certeza. E aí, de uma frase final aqui que a gente quer deixar para vocês, né? Que o que é? Que você não seja imediatista nesse processo, não é mesmo? Né? Que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que você está percorrendo. Então, não fique nessa ansiedade de achar que o resultado vai acontecer amanhã, sem você se planejar, sem você se dedicar, sem você plantar nada. Então, queira fazer algo mais, deseje algo mais e comece a plantar hoje para que você possa colher amanhã. Se você não está plantando nada hoje, amanhã você não vai colher nada, simples assim. Exatamente. Então fica aí com essa reflexão. Grande beijo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem, né, chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa as notificações e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Um beijo.